Beleza, então vamos começar pela linha número 2. Você pode clicar o link do SOP. E isso. Eu acho que não. Eu estou olhando aqui a planilha de treinamento sua. Agora sim, se puder fazer um zoom também, é, para deixar o documento maior. Isso. Beleza, então pode ler o ponto A e o ponto B completo. Poderia ler essa primeira introdução, ponto A e ponto B. Uhum, pode continuar com o próximo. Era exchange. Uhum. Uhum, tá muito grande pra só visão. Não, tá bom. E o meu é o contrário, eu acho, mas tá tudo bem. Sim, eu consigo. Então pode ir um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais ali. Então, antes de começar com quem são os participantes do ecossistema programático, vou te dar um exemplo, tá? Então, imaginemos que a gente está entrando no site da Folha de São Paulo, tá? Em um site de notícias. Então, a gente é o usuário, ou seja, a gente é o leitor. A gente entra no site da Folha de São Paulo, a gente começa a ler os artigos e no meio dos artigos a gente tem anúncios de diferentes empresas, diferentes produtos e serviços. Então, o que a Folha de São Paulo está fazendo é, através do conteúdo, através da audiência que eles geraram ao longo do tempo, eles estão monetizando o blog deles através de anúncios para que o leitor que entre a ler os artigos, dependendo de várias outras variáveis, o leitor consiga clicar também nesses anúncios e, portanto, isso gera uma receita para a Folha de São Paulo. Então, essa é meio que o ecossistema de forma bem resumida de como funciona a programática. No caso, onde que entra a Adseleto nesse exemplo? A Adseleto entra quando a Folha de São Paulo está mostrando esses anúncios. Então, o que a gente faz por trás da tela a gente verifica se o inventário, os espaços disponíveis dentro da Folha de São Paulo
estão otimizados, se tem algum espaço adicional para a gente utilizar como anúncio, né, para que os usuários possam ter mais probabilidade de clicar neles. Então, essa é uma forma muito rústica assim, de falar de como que funciona na vida real esse ecossistema programático. Né? Agora a gente vai entrar um pouquinho mais na parte teórica para você entender. Então, sim, já tá valendo. Você pode me interromper a qualquer momento, tá? Para fazer perguntas, pergunta mais que você conseguir. Então, no mesmo exemplo, a gente tem a Folha de São Paulo, que eles seriam o publisher, ou seja, a empresa que disponibiliza o conteúdo para a audiência, assim como também a gente disponibiliza, a Folha de São Paulo disponibiliza blocos de anúncios ou espaços dentro do site, né, para que esses anúncios estejam rodando ali. E esses anúncios, como eu tinha falado, são empresas que precisam vender os produtos e serviços deles, né? Então, a esse grupo de empresas a gente chama de anunciantes. Então, os anunciantes são aquelas empresas, negócios locais, globais que precisam divulgar seus produtos ou serviços para um público-alvo determinado. O objetivo desses anunciantes é colocar os produtos e serviços dentro de um website é para aumentar as vendas, aumentar o reconhecimento de marca, para fazer o negócio deles rodar referente ao produto e serviço que eles vendem. Né? Então, imagina a Folha de São Paulo, abre ali, por exemplo, a Folha de São Paulo para a gente, ou qualquer domínio, site que a gente possa navegar mesmo. Vamos ver se a gente consegue. Eu não sei se eles vão pedir subscrição. Abre qualquer artigo pra gente. Beleza, vamos aguardar ele carregar. Nossa, pode abrir BHZ melhor. Porque acho que a gente. Tô mandando aqui. BHAZ. Isso, acho que é. Aí pode clicar. Esse é o site da Notícias em Belo Horizonte também. Pode clicar em qualquer artigo. E vamos aguardar. Beleza. Então, aqui a gente tem o publisher, que a gente já falou, por exemplo, é o editor, né? Nesse caso é a BHAZ. E aqui, no primeiro bloco de anúncio, a gente tem o anunciante, né? Que nesse caso é aqui fala corujão de ofertas, né? Acho que é vai um pouquinho para cima, é Fujioka. Então, essa é a empresa que está querendo vender o produto deles ali, o corujão de ofertas, os celulares ali. Então, voltando para o SOP, se você voltar ali para o manual, isso. Esse Fujioka, não sei como pronunciar, ele seria um anunciante, né? Aqui a gente tem os exemplos, a Netflix, por exemplo, também pode ser anunciante, promovendo uma nova série, a Amazon promovendo as ofertas do Prime Day, qualquer outro, não precisa fechar, pode deixar ele aberto, porque a gente vai fazer. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Sim, porque para o lado da compra, de compra de tráfego, aqui o que a gente está fazendo é o publisher vender o inventário dele. Na compra, a BHZ vai criar campanhas para levar pessoas ao site deles. Então é o outro lado da moeda. Por isso que a gente não fala de display, mas vai fazer mais sentido uma vez que a gente continue avançando.
Pode ir para o número 2, agências de mídia e trading desks. Então, o que são essas agências de mídia e trading desks? Imaginemos que no VHZ ali tem um anunciante que é uma padaria. Então, essa padaria é pequena, é, para entrar a divulgar os produtos e serviços vai precisar de um orçamento maior. Então, o que essa padaria vai fazer? Ela vai contratar agências de mídia e trading desks, que são empresas grandes que têm todo um portfólio de anunciantes e tem uma tecnologia que conecta a todos esses anunciantes a diversos publishers, diversos editores. E eles facilitam toda essa questão de determinar a estratégia da campanha, determinar a segmentação, determinar as métricas para a padaria que quer publicar o serviço e outras padarias, outras empresas também. Então, muitas vezes os anúncios que a gente seleciona ou a gente vê aqui não é por um contato direto entre o anunciante e o publisher, senão é porque essas agências que já têm um volume muito grande de anunciantes, elas já segmentam essas informações para os publishers, né? Então, vamos continuar com a próxima. Uhum. Sim. Uhum. Sim. Excelente pergunta. Eles conseguem sim, e esse tipo de deal, esse tipo de campanha chama de deal direto, ou deal preferencial, ou deal programático, que é deal programático garantido, que é um outro assunto. É um assunto. Já trabalhamos, mas para isso a gente precisa do próximo que a gente vai ver, um pouquinho mais para baixo. A gente precisa de na verdade seria uma SSP, uma DSP, né? Mas vai isso. A gente precisa de uma SSP para entrar em contato com eles e fazer os deals diretos com um anunciante específico, né? Mas isso já vai no final do funil, por assim falar. Então, a gente tem dois lados da moeda, né? Ou seja, o anunciante que ele precisa comprar o inventário do editor e o editor que precisa vender o espaço publicitário, né? Então, se a gente se coloca novamente no exemplo da Folha de São Paulo e a gente viu aquele anúncio do... vou falar aqui Casas Bahias, porque eu nem lembro qual que é o nome daquele anunciante ali. Isso. Então, Casas Bahias tem a intenção de comprar um espaço publicitário para expor os produtos e serviços deles, certo? O publisher vai ter que vender para esse anunciante esse espaço publicitário, porque dessa forma o publisher ganha dinheiro vendendo esses espaços publicitários. Então, o terceiro participante aqui são as Demand Side Platforms, são plataformas de demanda, ou seja, nessas plataformas se concentram ou são um grupo específico de anunciantes que precisam ou demandam de espaços publicitários para vender seus produtos e serviços. Essas plataformas, a gente tem algumas aqui, por exemplo, Google DV360, The Trade Desk, Xandr, que eu não sei se, bom, eles tiveram um negócio que fecharam a parceria de DSPs, né? Mas essas empresas aqui, Google DV360, The Trade Desk, Xandr, elas têm um portfólio também gigante de anunciantes que vendem as Ad Exchange, que no caso seria a Google, né, a Google Ad Manager, para justamente satisfazer a necessidade desses anunciantes de vender os produtos e serviços através de um publisher. Até aqui fez sentido o que eu falei, menino? Uhum. Isso, correto, sim.
Essa é uma excelente pergunta, tô adorando. Sim, só que, por exemplo, se os anunciantes querem se aderir a uma DSP específica, vamos tomar o exemplo de Google DV360. Então, a Google DV360 tem as políticas para os anunciantes, né? As políticas que a gente trabalha agora são políticas para os publishers, ou seja, para eles disponibilizar os espaços para que os anunciantes possam vender e ganhar dinheiro também através da venda dos produtos. Para essas demandas também tem, só que dependendo da empresa, que é a DSP, por exemplo, The Trade Desk, eles têm as próprias políticas deles para aceitar um anunciante dentro do portfólio deles. Então, o que eu estou querendo falar é que se é fora da Google, todas essas empresas têm as próprias regras de políticas que não necessariamente vão coincidir com as políticas da Google no geral, seja para anunciante ou para publisher. Entendeu? Então, tem sim essas políticas, mas dependendo da empresa, vão ser políticas específicas que cada empresa determinou para esses anunciantes. Vamos continuar então. Então, depois de, assim, a gente tem toda essa estrutura do lado da compra, né? A gente falou de anunciante, a gente falou de agências de mídia e a gente falou de DSPs, que são empresas mais estruturadas e que têm mais tecnologia para programaticamente fazer essa troca entre anunciante e publisher. A área exchange, pela mesma tradução, é um intercâmbio de anúncio. A Sara Exchange é onde a parte da compra, que seriam os anunciantes, que eles precisam comprar espaços publicitários, se encontra com a parte da venda, onde o publisher vende o espaço publicitário. E é aqui onde a gente faz todo o nosso trabalho. Aqui, por exemplo, temos a Google Ad Exchange, que atualmente é a plataforma que a gente usa para tudo, assim, para monetizar e otimizar o inventário dos nossos publishers. E também tem outras empresas que também funcionam como Ad Exchange, que são muito menores, né? Digamos que do 100% do mercado, a Google tem 70% do mercado e o 30% restante vai para essas outras, que seriam concorrentes também do Google Ad Exchange, só que a gente sabe que a Google tem a maior parte do bolo, né? A maior, como que chama? A maior parte do mercado, isso, maior fatia, isso, nossa. Então, é aqui onde a gente conecta essa demanda dos anunciantes com a oferta dos publishers. A demanda dos anunciantes do espaço para vender e a oferta dos publishers do espaço publicitário para mostrar esses anúncios. Beleza? Isso, exato, como um intermediário. E tanto assim que, inclusive, a gente paga, perdão, a gente paga taxas para o Google Ad Manager por causa de a utilização da ferramenta deles, né? É isso mesmo. É um ambiente, é uma plataforma onde se intercambia a demanda com a oferta. A demanda dos anunciantes por comprar e a oferta dos publishers para vender o espaço publicitário. Bits, muito interessante também essa pergunta. É o preço que o anunciante vai pagar para ganhar um espaço publicitário dentro do site do publisher, né? Então vamos voltar ali para o BHZ. Isso. Então imagina que esse anúncio ali não existe, que ele está em branco. Então esse espaço ali a gente chama de bloco de anúncio, ou em inglês ad unit, ou seja, é um bloco, é um espaço dentro do site do anunciante, do publisher, que está disponível à venda, certo? Então, a programática como explicar? A programática é uma forma muito mais tecnológica de um anunciante vender um anúncio, né? Porque se a gente imagina que a gente não tem internet, como que faria uma padaria, por exemplo? A padaria teria que
sair, tipo assim, o dono da padaria teria que sair da casa dele, teria que ir até o endereço da editora da BHZ, bater a porta, conversar com o dono da BHZ, falando que, olha, eu quero que você coloque o anúncio da minha padaria no seu jornal. Aí o BHZ fala, beleza, eu vou cobrar tanto, blá, 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 não, não, não. E aí ele fecha essa campanha. Só que com a programática, todo esse processo de o anunciante querer vender e o publisher querer ofertar esse espaço acontece em milissegundos. É extremamente rápido. Então, os bids é nada mais que quando a gente tem um espaço publicitário disponível aqui, acontece um leilão. Então, tem vários anunciantes que eles querem esse espaço para colocar o produto e serviço deles. Então, como tem muitos anunciantes brigando por o mesmo espaço, eles entram num leilão e cada anunciante vai lançar o preço no leilão que eles estão dispostos a pagar por esse espaço de anúncio. O bid é o preço que cada anunciante paga dentro desse leilão para ganhar esse espaço de anúncio. Isso, sim. Uhum. Sim, essa funcionalidade que você acaba de ver, e é uma excelente pergunta também, chama de refresh. E é uma funcionalidade que o publisher pode decidir implementar ou não dentro do código do nosso wrapper, né? Então, depois a gente vai chegar na parte do wrapper, mas como você já fez uma pergunta, imaginemos que temos um publisher, que é esse mesmo publisher, né? Ele não é nosso cliente, e ele chega para a Adseleto e ele fala, eu preciso melhorar minha receita com anúncios, preciso que vocês me ajudem com isso. Então, a gente fala, beleza, a gente vai ajudar você. Para a gente trabalhar junto, você, BHZ, vai precisar implementar nossa linha de código da Adseleto para que a gente possa otimizar o seu inventário. Então, o que o publisher vai fazer é, ele vai implementar a nossa linha de código, que a gente chama de wrapper, dentro do site deles. O que é o wrapper da gente? É basicamente, permite a gente não só otimizar o inventário deles, ou seja, todos esses blocos de anúncio ao longo do site, mas também permite a gente implementar ferramentas de otimização diversas que são criadas pela nossa própria tecnologia. O Refresh, por exemplo, é uma ferramenta que a gente pode ativar ou desativar do nosso lado para o publisher. Então, nesse exemplo aqui, a gente viu mais de um anunciante sendo mostrado a cada, por exemplo, 30 segundos. Essa funcionalidade chama de refresh, e se a gente quiser desativar esse refresh dentro do nosso wrapper ou dentro da nossa tecnologia, a gente consegue fazer isso, a gente consegue desativar ou ativar também. Então, para a gente otimizar o inventário do publisher, tem vários tipos de formatos de anúncio, assim como vários tipos de comportamento de anúncio que a gente consegue otimizar desde a nossa tecnologia. O refresh que você mencionou é um deles. Uhum. Correto. Correto. Então, quando a gente vê o criativo, ou seja, a gente tem o bloco de anúncio, lembramos que o bloco de anúncio é o espaço disponível para colocar um anúncio. O criativo é de fato a imagem. Por exemplo, aqui a gente está vendo, agora mudou, o criativo da Serasa, né? Porque a gente vê a imagem. Quando nós que somos usuários, somos leitores de BHC, quando a gente vê o criativo desse anunciante, significa primeiro que esse anunciante ganhou o leilão para esse espaço específico e, portanto, a gente já visualizou também o criativo. Quando o usuário visualiza o criativo completo, isso chama de impressão. Então,
A gente vai ver isso também nas próximas aulas, porque para o lado da programática, da venda do espaço publicitário, a gente tem várias métricas e tem vários tipos de comportamento do anúncio que a gente também traqueia, ou seja, faz o registro dentro dos relatórios. Mas você está raciocinando muito, muito bem sobre isso. Está bem mais para frente. Uhum, 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 uhum. Frequência limite, você fala frequência do refresh ou frequência. Uhum, 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 uhum. Sim, correto. Uhum, 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 uhum. Sim, no ca... Excelente pergunta. Isso depende muito da análise que a gente faça sobre o, os anunciantes, a lista de anunciantes e o CPM que eles estão pagando. Então, não tem um limite para quantas vezes um anunciante pode aparecer aqui no inventário disponível da BHZ. Não tem um limite. O que a gente pode fazer é justamente otimizar se a gente quer setar, por exemplo, um preço base no leilão para que os lances, os bits, sejam mais caros e, portanto, o anúncio seja mais caro e gere mais receita. Mas não tem um limite para uma marca aparecer várias vezes ali, não. De fato, se a marca aparecer mais vezes para vários usuários, isso é um indício de otimização do nosso lado da venda, porque significa que os usuários estão talvez interessados em um produto relacionado a essa marca. Portanto, o BHZ pode produzir conteúdo específico para esse tipo de anunciantes, esse tipo de nicho, para gerar mais ainda o interesse do usuário. Uhum. Sim. Uhum. Sim. E considerando que também a gente tem, por exemplo, tem CTR, tem ECPM também aqui do lado da venda, e usualmente um ECPM mais alto é muito melhor para o publisher. Mas isso vai depender de vários fatores, como regra de preço, que isso também a gente vai olhando. Mas é sempre o contrário. Eu não sei muito da compra, porque eu nunca trabalhei com compra, mas acho que o que eu entendi da compra é que enquanto menor o custo e a gente tem um bom resultado da campanha, é melhor, né? Aqui é o contrário. Enquanto maior a gente tem um CPM, maior... bom, CTR vai depender muito também do fluxo do usuário que se quer atingir, mas enquanto maior o CPM, usualmente, não sempre, mas usualmente, a gente tem maior receita. Então vamos voltar lá para terminar esse fluxo. Então, a área Exchange já temos. SSP, Supply Side Platforms, são plataformas utilizadas pelos publishers ou parceiros como a gente para gerenciar e disponibilizar o inventário para as áreas exchanges. Então, imaginemos que a BHZ, na verdade, é só um site de uma empresa. A BHZ é parte de uma empresa e essa empresa tem 100 domínios. Então, em lugar de solicitar ou ter uma operação interna para gerenciar todo esse inventário,
eles podem ou contatar a uma SCP, que é essa Supply Chain Platform de oferta, vai conectar com alguma DSP para vender esse inventário, ou com um parceiro de monetização como a Adseleto. Então, o que os publishers fazem? Eles passam os domínios para a gente e a gente avalia dentro da página as posições que estão disponíveis para a venda, os blocos de anúncio que estão disponíveis para a venda. E a partir disso, a gente configura os blocos de anúncio, configura as campanhas para a venda desse inventário, assim como a gente otimiza, verifica os relatórios, analisa os dados também do lado do publisher. Tá? Então, aqui já a gente não está falando mais de anunciante, aqui a gente está falando mais de publisher. Então, como eu tinha falado, quais são as funções de uma SCP? É conectar o inventário do publisher com múltiplas fontes de demanda, configurar os preços base, controles de frequência, regras de prioridade para os anunciantes, né? E fornecer relatórios de performance para ver quanto que o site está sendo performático referente à receita gerada, né? Então, para essas CCPs, a gente também tem outras empresas, como o Google Ad Manager, que é o que a gente utiliza. Por trás do Google Ad Manager está a Adseleto, Magnite, Pubmatic, Equative, Sovereign, que são outras empresas também. Então, o que a gente faz é literalmente essas funções aqui para o publisher. Pode ir um pouquinho mais para baixo agora. Sim. Excelente pergunta, estou amando essa pergunta. Então, a rede que a gente utiliza mais dentro do Google Ad Manager é o Google Ad Exchange, né, que é uma funcionalidade que permite o publisher vender esse inventário a anunciantes um pouco mais qualificados. Quando a gente fala de múltiplas fontes de demanda, significa que tem outras tecnologias que a gente também pode vender esse inventário, como um exemplo que você perguntou mais cedo. Um exemplo desses são os deals diretos. Então, a gente pode, fora do Ad Manager, ou seja, sem usar a plataforma, a gente fazer um deal específico com um anunciante a um preço fixo. Aí você está gerando mais demanda, porque você estaria concorrendo seu deal direto versus os outros, versus o Google Ad Manager. Outra fonte de demanda chama Header Bidding, e outra fonte chama Open Bidding, que esses são outro tipo de tecnologias diferentes que concorrem com o Google Ad Manager. Quando eu falo que eles concorrem com o Google Ad Manager, estou falando que são outro grupo específico de anunciantes que, através de uma tecnologia específica, estão brigando pelo mesmo espaço publicitário disponível do lado do publisher. Não entendi muito bem sua pergunta. Isso. Header B. Isso. Correto, correto. Então, o Google Ad Manager a gente utiliza porque eles têm o maior volume de anunciantes para brigar, entre aspas, por um espaço publicitário. Mas isso não impede nem limita o publisher a procurar outras fontes de demanda para incrementar essa briga, né, por um espaço publicitário. Atua como ad server e SSP. Eu vou pesquisar mais sobre essa parte ali, mas do que eu lembro dentro do Google Ad Manager a gente pode implementar também essas outras demandas, não necessariamente fora do Google Ad Manager. Mas por isso que eles atuam também como ad server, porque eles conseguem conectar demandas que não são propriamente do GAM, são externas dentro do GAM. Mas eu vou te confirmar isso, porque eu não estou lembrando muito bem. Eu estou toda devendo essa resposta.
Beleza? Pode ir para o próximo, número 6. Publishers. A gente já falou tanto do publishers desde o começo, né? São os proprietários do inventário. São os donos dos blocos de anúncios que vão vender esses espaços para os anunciantes, né? Então, aqui tem alguns exemplos. Portal de notícias, como o UOL, outros portais de notícias. Aqui dentro da Seleta, a maioria dos nossos domínios são do nicho de finanças, de cartão de crédito, empréstimo, né? Então, são portais de finanças. Um aplicativo de jogos, por exemplo, quando você entra num joguinho ali, às vezes aparece um anúncio e você tem que aguardar 30 segundos para continuar jogando. O, o publisher seria o dono do aplicativo, né? Ou seja, se você está, por exemplo, eu jogo Candy Crush desde há uns 50 mil anos atrás. Então, Candy Crush seria o publisher e os anunciantes são todos aqueles outros joguinhos que aparecem como anúncio, que você tem que aguardar 30 segundos, 20 segundos para poder depois continuar jogando. Então, esses seriam os anunciantes. Mas pensa assim, quem que é o dono do espaço publicitário? O dono do espaço publicitário é uma página, é um site que vai gerar um conteúdo para atrair audiência e vai disponibilizar esses espaços vazios para vender. Então, esse é um publisher. Beleza? E o número 7, parceiros de monetização, como a Adseleto. A Adseleto não, assim, o que a gente faz é, quando tem um grupo muito grande de publishers que eles não têm conhecimento de como vender o inventário, como otimizar o inventário, eles entram em contato com a gente. Então, a gente que sabe operar dentro do Google Ad Manager, a gente que acompanha as métricas de performance para o publisher e explica como que o inventário aumentou de valor ou diminuiu de valor e quais são as recomendações para o publisher continuar melhorando o site do lado deles, ou seja, navegação, experiência do usuário, para a gente conseguir implementar outro tipo de estratégias para esses blocos de anúncio. Então, aqui, quais são nossas responsabilidades? Né? Como eu já falei, operar no Google Ad Manager, acompanhar as métricas, tem várias métricas, não são só essas, mas tem várias adicionais a essas também. Testar e implementar estratégias de monetização, como eu tinha falado, Preview, Header Bidding, demanda gerenciada, experimentos para o comportamento dos anúncios, como lazy loading ou refresh, né, que a gente comentou mais no começo. Analisar a performance diariamente para identificar qualquer tipo de mudança na performance e atendimento estratégico aos publishers. Então, essa parte é muito importante, por quê? Porque a gente não só está por trás do lado da operação, criando campanhas ou precificando, né? Que depois eu vou te explicar o que é isso. Mas a gente cria um relacionamento com o publisher no sentido de que a gente tem contato direto com eles, a gente tem comunicação diária ou frequente com eles, e a gente precisa educar muitos deles, porque alguns publishers eles chegam sem saber nada. Então, o Adobs, dentro da Adseleto, é uma pessoa operacional, mas também uma pessoa um tanto comercial. Não no sentido de vender algo para eles, mas no sentido de relacionamento com o cliente. Então, esse ponto é muito importante, porque para a gente conseguir fazer o nosso trabalho, para a gente conseguir dar umas recomendações que façam sentido ao negócio do publisher, a gente precisa entender que tipo de perfil é esse publisher, ou seja, se eles compram tráfego, ou se eles são orgânicos, ou se eles misturam os dois, ou se eles têm alguma estratégia específica, e não só nesse sentido de negócio, sino também o publisher é muito impaciente, o publisher é muito desesperado, o publisher fica irritado muito rápido, ou o publisher, tipo, não tem nenhuma comunicação com a gente, ele prefere não ter ligações. Todas essas nuances do perfil do publisher vão fazer a gente pensar em uma melhor estratégia para melhorar a monetização do site, né? Uhum.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Correto. Sim. Uhum. Uhum. Correto, sim. Uhum. Correto, sim. Uhum. 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 Sim, e eu acho que tudo que você falou está super alinhado com o que a gente está fazendo. Antes de responder a sua pergunta, você mencionou uma questão que eu acho vital e eu acho muito, assim, fiquei super contente de você ter pegado isso já desde o início, que é o seguinte, você falou que não sempre a gente tem que falar ou vai falar sim para o publisher, ou a gente vai aceitar tudo que o publisher está pedindo, porque os expertos somos a gente. E isso está certíssimo. Essa é uma questão que a gente precisa melhorar em todos os nossos sábados, mas eu acho super legal que você já tenha chegado com essa mentalidade, porque é um fato, sim, que tem publishers, dependendo do tipo de perfil que eles têm, eles pedem coisas que inclusive não estão dentro do nosso escopo, estão fora do nosso escopo. Então a gente precisa entender especificamente qual que é a necessidade real desse publisher para que ele tenha pedido uma questão que é fora do nosso escopo, e também é necessário ter uma comunicação assertiva com ele para expressar que isso que ele está pedindo não está dentro do nosso escopo, mas que a gente continua querendo apoiar eles, né? Então, isso que não faz sentido para a operação dele. E muitas vezes os publishers, eles só pedem as coisas porque eles escutaram por lá que outros publishers estão fazendo e eles querem o mesmo. Então, tem publishers que não sabem também o que eles estão pedindo. E o trabalho da gente é entender e orientar eles para saber o que é melhor para o negócio deles e, portanto, também para a Adseleto, né? Então, eu só queria salientar esse ponto. E sobre o segundo ponto dos perfis, tem uma documentação aqui que eu vou te passar, mas não é uma documentação oficial, por quê? Nesse treinamento que a gente fez, né, a semana passada, essa foi a segunda sessão que a gente teve, justamente para identificar esse tipo de perfis diferentes. Então, a gente está construindo ainda essa documentação, porque de fato nós percebemos que ter esse tipo de análise é melhor, inclusive para saber a que tipo de AdOps a gente vai entregar esse publisher, né, com esse perfil, mas tudo isso está sendo construído justo agora, né, justo agora. Então, não tem uma documentação finalizada,
mas eu posso compartilhar assim com você o que já temos feito. Uhum, 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 uhum. Com certeza. Isso não é só, tipo, na minha percepção, não é só uma coisa que a gente poderia fazer, sino que o Adams deve fazer. Isso está dentro das responsabilidades do Adams. O que acontece agora é que, só para te dar um pouquinho do contexto também da Atzeleto, a Atzeleto tem 2 anos de empresa. São 2 anos. E nesses 2 anos, a gente cresceu exponencialmente e com o crescimento exponencial, a questão de processos não acompanhou tão rapidamente esse crescimento financeiro, por assim falar. Então, esse ano a gente está focando justamente em criar novos processos, reajustar processos de ADOPS e criar hábitos para que todos os ADOPS possam fazer o que a gente precisa, né? Então, por exemplo, o que você mencionou agora de fazer cada ADOPS poderia fazer uma segunda análise, poderia ter uma análise mais profunda, de fato isso é meu mundo ideal, assim, o que eu quero que todos façam. Na realidade, nem todos fazem isso. E isso por quê? Porque a gente precisa, passo a passo, dia a dia, realinhar todos os processos e reforçar a importância que isso tem para não só para o publisher, mas também para o crescimento do próprio Adams. Então, eu acho super legal você ter essa visão, porque justamente a gente está contratando mais pessoas sem Adams, porque a gente precisa não só realinhar esses processos, mas nós precisamos melhorar internamente a mesma velocidade que a receita da empresa incrementa, entendeu? Beleza. Eu amei suas perguntas. Vamos lá, então. Um pouquinho mais para baixo. Aqui, um pouquinho mais para baixo. Esse daqui é meio um gráfico do funil, assim, de todos os participantes dentro da compra e venda de um espaço publicitário, né? Então, a gente tem a parte da compra do espaço, da demanda que os anunciantes têm para vender os produtos e serviços, ou seja, da demanda desse espaço para eles exporem esses produtos e serviços. E da parte da venda, a gente tem a necessidade do publisher para vender esse espaço publicitário. Então, essas duas partes se encontram no Ad Exchange, porque é no Ad Exchange ou no GAM que a gente faz e executa os leilões, né? Da, tanto da parte da, da compra pelo espaço como da venda. Sim, correto. É isso mesmo. É correto. Uhum. Correto, correto. Exatamente isso. Eu coloquei isso aqui porque, como são tantos participantes dentro do ecossistema, no começo pode parecer confuso, porque tem, assim, se a gente pensa no modo, na forma tradicional, seria, como eu tinha falado, o dono da padaria saindo da casa dele, indo para a empresa do editor para negociar uma campanha, né? Mas agora, como com o uso da tecnologia, tem mais etapas porque tem formas de fazer tudo isso em microsegundos, né? Então, pode ir um pouquinho mais para baixo. E aqui eu gostaria que você possa ler
É só os subtítulos mesmo. Um, dois e três. Uhum. É troubleshooting. Uhum. Isso. Vamos então voltar para o número um. Basicamente, a gente falou mais ou menos ao longo do treinamento quais são as responsabilidades, mas eu gostaria de repassar isso novamente, porque você mencionou pontos muito legais também. Então, gerenciamento completo do inventário do Google Ad Manager. Isso tem a ver com organização, eu vou falar organização, eu não sei pronunciar essa palavra. Herier, meu Deus. Isso. E configuração. Aqui a gente tem uma pequena diferença. A gente tem dentro da Adseleto um time de onboarding, ou seja, como que um publisher chega para a Adseleto? A Marcela, ela é nossa diretora comercial, ela entra em contato com vários potenciais clientes, oferece nosso serviço, fecha o contrato, né? E uma vez o contrato fechado entre o publisher e a Adseleto, o publisher passa para o time de onboarding primeiro. Então, o que o time de onboarding faz? O time de onboarding, eles criam os blocos de anúncios dentro da página do, do publisher, através do Google Ad Manager, e fazem um mapeamento de todos os blocos de anúncios, que a gente chama de Ad Units, para todas as seções da página. Quando a gente fala de mapeamento, significa que o responsável dentro do onboarding, ele vai navegar dentro da página do publisher e vai identificar em quais posições seriam as melhores para a gente colocar os anúncios, né, para a gente exibir os anúncios. Uma vez que isso está finalizado e o time de onboarding fez toda a configuração e a implementação desses blocos de anúncio, ele passa para a gente, para a Adobe. Então, quando ele passa já em Adobe, o publisher já chega com todos os blocos de anúncios rodando, né, mostrando os criativos. E a partir desse momento, a gente precisa verificar que esse mapeamento esteja alinhado com as políticas da Google, né, que o time da compliance ajuda a gente nisso, mas também alinhado com as estratégias que o publisher tem pensado atingir, ou também vai ser no nosso conhecimento como que seria melhor esse mapeamento. Se a gente precisa manter o mapeamento original proposto pelo onboarding, ou a gente pode reajustar para otimizar melhor essas posições, né? E essa é uma pergunta muito boa também, porque a gente usualmente passa de volta para o onboarding, mas recentemente nós tivemos muitos desafios no sentido de que às vezes esse ajuste era uma coisa muito simples e que o próprio Adobe podia resolver, mas como o processo inicial é sempre voltar para o onboarding, mesmo sendo algo simples, essa tarefa passava de volta para o onboarding, gerava vários dias de demora para ficar pronto e o publisher ficava irritado por isso. Então, esse processo está sendo realinhado também, porque a gente identificou que tem várias questões que o Adobe precisa saber, como, por exemplo, criar uma unit, criar uma ordem, é uma coisa muito simples, pelo menos que eu tinha... eu não tenho feito isso há mais de 6 anos, mas eu lembro que não era uma coisa difícil, e pode resolver o problema de demora em atendimento ao publisher, né? Mas isso ainda está em processo de conversa, de feedback para reajustar isso. Mas usualmente, sobretudo para os que entram novamente, que são novos,
esse tipo de reajuste no mapeamento teria que voltar para onboarding. Por exemplo, se um site tem várias seções, assim, para simplificar, quando a gente tem um domínio, o domínio geralmente tem 3 tipos de categorias ou seções de como está estruturado o site. Primeiro é a homepage. Segundo, são as páginas de categoria, né? Então, por exemplo, se você volta para o VHZ, vamos voltar para lá, vai lá no topo, isso, vai nas 3 linhas lá do lado esquerdo, essas são as páginas de categoria, né? E se a gente clicar em qualquer categoria, a gente tem os artigos, né? Então, a gente tem homepage, categorias e artigos. Esse é o básico de um domínio. Quando a gente fala de granularidade, é se o publisher tem muitas mais outras seções da estrutura da página que também gostaria de monetizar. Então, a gente tem que ver esse tipo de granularidade, além de granularidade de blocos de anúncios. Então, por exemplo, temos publishers que só rodam 2 tipos de anúncios. Um anúncio no topo e o interstitial, que é um anúncio... Esse é o interstitial, por exemplo, que é um anúncio que cobre toda a página. E tem outros publishers que rodam 5 anúncios na página do artigo, ou seja, o topo, um sidebar, ou um anúncio de barra lateral, 3 anúncios ao longo do conteúdo e, finalmente, um anúncio âncora, né? Então, granularidade tem a ver com quantas páginas, quantas seções dentro da estrutura da página vai ser monetizada, assim como quanto é o número de blocos de anúncios que a gente vai rodar para um artigo, por exemplo. É o onboarding. É onboarding, mas se o publisher chegar para a Tzeleto já com uma estratégia, o time do onboarding ele estaria aplicando essa estratégia recebida pelo publisher, mas nesse ponto nada impede a gente também, uma vez que a gente recebe o publisher, fazer um reajuste e propor novas recomendações também, beleza? O ponto 2 é definição e testes estratégias de monetização. Então, uma vez que a gente recebe o publisher, que ele já está com o mapeamento pronto, já está com anúncios rodando, a gente vai aprender a rodar os relatórios necessários para verificar como que se encontra a performance atual e onde que a gente pode implementar as melhoras. E tem várias estratégias para fazer isso. A estratégia mais usada atualmente na AdSeleto é regra de preço ou price floors, como a gente vê na primeira linha. Estratégias de price floor, o que é? Lembra quando a gente falou que os anunciantes entram num leilão para brigar por um espaço publicitário? Então, nesse leilão, a gente pode definir para uma URL específica ou para o site como um todo, ou para um bloco de anúncio específico, a gente pode definir um preço base, que a gente chama de price floor. Literalmente, a tradução de price floor é preço base, né? Uhum. 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 Sim. Uhum. Sim, sim. Isso vai depender de muitos fatores, como a velocidade de carregamento da página, como o tipo de navegação que a página tem, a experiência do usuário. Tem muitos fatores que podem influenciar nisso. Mas, de fato, dependendo também, tipo assim, depende do tráfego também, a gente tem price floors para tráfego orgânico, price floors para tráfego pago, são diferentes porque a página se comporta de uma forma diferente. Então, por exemplo, quando a gente seta
um preço base para um site orgânico, geralmente no dia seguinte a gente tem uma queda muito drástica na performance, porque sites orgânicos são muito sensíveis a essas. É, alguém entra aqui. A essas definições de preço base, né? Os anunciantes de um site orgânico são muito sensíveis a essas variações. Já no tráfego pago, a gente vê CPMs, por exemplo, de $500, de $600. Então, depende muito do tipo de tráfego e depende muito do nicho também, porque esses nichos que eu falei de 500, 600 até mais $800 são para o nicho de finanças especificamente. Não necessariamente vai se replicar para um nicho de cursos, por exemplo, mesmo que o publisher compre tráfego, né? Então, são vários esses fatores. Mas a estratégia da regra de preço é uma estratégia que a gente pode implementar de forma imediata e dar um resultado também rápido. Só que a gente precisa analisar de fato como que isso vai ser implementado, ou seja, que tipo de preço base a gente vai colocar primeiro, porque para isso a gente precisa fazer um cálculo, uma análise do inventário, e ao longo dos dias se a gente vai continuar incrementando ou reduzindo esse preço base. Entendeu? Uhum. Não, tranquilo, tá adorando. Sim. Uhum. 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 O nicho de finanças, ele se divide em vários subnichos, né? A gente tem o nicho de cartão de crédito, nicho de Minha Casa Minha Vida, acho que são benefícios, né? Benefícios do governo, empréstimos e investimentos. Então, o nicho de cartão de crédito, sobretudo, é o nicho que historicamente é o mais rentável, inclusive até agora, porque é, para quando os publishers criam um site, um domínio do zero, a gente precisa avaliar que tipo de audiência é a que paga mais, né? E geralmente aqui dentro do Brasil, o que paga mais e o que tem volume para consumir esse conteúdo são pessoas que, por exemplo, têm cartão de crédito negativado, ou tem, tipo assim, tem uma renda menor, mas eles precisam de crédito. Então, tem muito volume para esse tipo de audiência específica, que é uma audiência segmentada. E como tem esse volume, e um volume, entre aspas, garantido, porque tem muitas pessoas que continuam mês a mês consumindo esse conteúdo, os anunciantes sabem que o anúncio deles vai ser visualizado ou clicado essa audiência. Por isso que eu vejo, nos últimos anos, inclusive, desse nicho de finanças. No que eu acredito que isso vai estourar em algum momento, porque no ano da pandemia, que foi no 2020, todo mundo começou a criar tantos sítios de finanças justamente pelo valor alto da CPM pagado pelos anunciantes. Agora, como todo mundo está entrando nesse nicho, já tem, acho que está até um pouco como que fala? Saturado. Os publishers estão
começando a pensar em outro tipo de nichos, em outro tipo de tráfego também, como o orgânico, por exemplo, para poder diversificar o risco em caso a bolha ali do nicho de finanças estoure. Mas, pelo tempo que essa questão na programática, eu já vi que nenhum outro nicho, mesmo que seja de vagas, por exemplo, vagas de emprego, cursos do Enem, que mais? Sites que falam de aplicativos, nenhum deles tem um CPM tão alto como o nicho de finanças especificamente que fala de cartão de crédito. Sim, porque, por exemplo, eu falei para você, né? Eu sou do Peru. No Peru, por exemplo, o mercado financeiro não é nada parecido com o mercado brasileiro. Absolutamente nada. Então, eu nunca testei um site de finanças lá, mas eu acredito que o CPM seria muito mais baixo, porque inclusive a diversidade de produtos financeiros lá é 1% do que tem aqui no Brasil. É muito menos acessível, entendeu? Essa é uma excelente pergunta e a minha resposta seria não. Por quê? Porque quando a gente for olhar políticas da Google, dentro das políticas da Google e dentro das políticas de conteúdo, tem uma categoria que é conteúdo sensível. Conteúdo sensível é conteúdo adulto, né? Conteúdo que gera ou incita violência, conteúdo de gambling, ou seja, de jogos, né? No entanto, agora parece que a Google meio que está criando regras de jogo no Brasil especificamente, né? Que surgiu muito aquelas bets. E conteúdo que pode levar a algum tipo de... como que fala? Uma questão infantil, mas não no bom jeito, sabe? Tá, então política está dentro dessas categorias. Mas, assim, eu acho que é muito como o publisher coloca o conteúdo dentro. Porque, por exemplo, se é um portal de notícias políticas, onde o conteúdo se mantém neutral, ou seja, não está gerando nenhum tipo de violência, não está gerando a audiência querer votar por algum candidato ou outro, isso não está gerando viés, poderia funcionar, mas ainda assim eu acho extremamente arriscado e eu não criaria um portal de política sem antes consultar com o nosso Google Rap. Número 3 é monitoramento diário da performance e troubleshooting, que basicamente é saber baixar os relatórios e saber entender o que cada métrica está falando para a gente, o que representa cada métrica e qual que é a correlação das métricas entre elas. Ou seja, não é só analisar, vou analisar o ECPM por separado, CTR por separado, viability por separado, sino que essas métricas também têm correlação entre elas, dependendo do tipo de tráfego, dependendo do CPM, se ele caiu, subiu, dependendo do viability também, se ele caiu, subiu. Então, essa é uma das nossas responsabilidades também. E o 4 seria... Pode ir um pouquinho mais para baixo. Sim, em cada uma dessas. A gente vai analisar métrica por métrica também. Comunicação direta com o publisher e entrega de valor. Então, é isso que a gente estava conversando também. A gente é responsável pela parte operacional, mas também a gente é responsável por identificar problemas e oportunidades e comunicar isso para o publisher no idioma do publisher, né? Tanto que você falou, a gente pode ter um publisher que é muito técnico, então talvez é melhor mostrar um gráfico para ele, né? Ou o publisher não sabe nada, então talvez a gente pode usar analogia, como se chama? Metáfora. Analogia, isso. Analogia, metáfora para fazer ele entender, né? A gente vai ir educando o publisher. Tudo isso é parte do relacionamento, mas ainda assim
a gente não entrou na parte da entrega de valor. E justamente por isso que a gente está fazendo esses treinamentos de perfis. Então, qual que é a dor de um publisher independente? Qual que é a dor de um publisher demandante? Baseado nisso, o que a gente pode dar como solução para entregar valor, né? Então, antes, tipo, uns 3, 4 anos atrás, a gente achava valor em, eu vou falar todos os dias bom dia para o meu publisher. E o publisher se sentia, olha, tá me dando atenção e tal. Agora, não é mais isso. Dar um bom dia não é suficiente. Porque os publishers, eles estão virando mais técnicos também. E eles fazem muitos testes. E eles esperam que a gente entenda isso, né? Então, não é só falar bom dia, está tudo bem? Não, tudo bem, beleza. Não, agora é bom dia, olha, eu encontrei essa oportunidade para você. Olha, eu achei esse risco aqui no site, né? Então, a gente está nesse processo ainda de identificar a entrega de valor por cada tipo de perfil de publisher que a gente tem. Uhum, 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 exato. Uhum, uhum, exato, exato. E a última é recomendações estratégicas baseadas em dados. Então, o que eu tenho visto muito não só na Atzaleto, mas antes eu trabalhava na Monetize More também, que lá é 100% programática, por mais de 6 anos. E uma coisa que é muito alinhado com o que você fala é a gente não deve falar sim para todos os publishers, porque geralmente o publisher chega e fala: meu CPM está muito ruim, ou caiu minha receita, blá blá blá. E o que está acontecendo ali? E muitas vezes a gente ou o ANUPS não faz uma análise para entender realmente o que está acontecendo. O publisher já chega desesperado, falando, caiu minha métrica, eu vou tirar tudo, ou tipo assim, elimina as regras de preço e tal, e o ANUPS segue essa orientação. Quando, na verdade, nossa mentalidade tem que ser de consultor. Então, aqui nessa número 5 eu falei, não apenas superamos, orientamos o publisher com base nos dados, ou seja, o publisher chega só falando, chega só irritado, mas ele não mostra dados. É nossa responsabilidade mostrar os dados e fazer o publisher entender se ele está certo ou não, mas com dados, entendeu? E por último, e essa é mais importante, relacionamento consultivo e percepção de valor para o publisher. Pode ler para mim, por favor, Pedro? Sazonalidade. Sazonalidade. Uhum. Prices. Uhum.
Uhum. Ah, tranquilo. Uhum, exato. Aqui, não precisa ler isso aqui, porque esses aqui são só exemplos, mas de tudo que a gente falou, o que mais salienta é a última parte, que é não é só a parte operacional, mas é o perfil de consultor que a gente tem que passar para nossos publishers, perfil de que a gente tem autoridade, conhecimento técnico para falar o que a gente está falando, né? E ajustar a nossa comunicação também baseado nesse perfil de publisher. Por isso que a parte do relacionamento é muito importante quando a gente toma esse contato direto com esses publishers, né? Então, eu vou só parar de gravar aqui, porque essa aula foi excelente, então vou colocar ali no Grid Academy. Espera um minutinho.